crise de 1929 foi um profundo problema econômico que se iniciou com a queda da Bolsa de Nova York nos Estados Unidos e teve os seus efeitos durante os anos 30 do século passado e se encerrou efetivamente com o evento da Segunda Guerra Mundial. Esse acontecimento afetou a maioria das nações mundo afora, dos mais industrializados aos mais pobres, com exceção da União Soviética, e se tornou a fase de recessão econômica mais grave do século XX. As dificuldades para sair da crise levaram os governos a pensar em novas formas para entender os processos financeiros e a questionar a capacidade dos mercados de encontrar um equilíbrio por conta própria. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. A Grande Depressão, como é a outra forma como a crise de 1929 é chamada, ocorreu no contexto de uma economia em constante crescimento desde a Revolução Industrial, globalizada e caracterizada pelo forte fluxo de trocas ao redor do mundo. Embora tenha começado com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, em 29 de outubro de 1929, seus resultados se espraiaram para o restante das outras nações pelo mundo. A exceção para confirmar a regra aconteceu com a extinta União Soviética. Esta nação, por ser uma ditadura comunista e por essa mesma razão, não era aberta para a economia mundial. Acabou não sofrendo com a crise de 29. Uma multiplicação de diferentes fatores resultou na ruína do circuito econômico, com a consequente recessão da economia nos anos seguintes. No decorrer dos anos 20, os americanos conseguiram um grande desenvolvimento econômico. As indústrias daquele país se modernizaram e aumentaram a produção a um custo menor. No final dos anos 20 do século passado, a produção agrícola e a construção civil começaram a reduzir sua produção, o que provocou uma redução no consumo. Ao mesmo tempo, as empresas industriais americanas, que tinham sido muito privilegiadas com as exportações para a Europa, que vinham se recuperando da destruição da Primeira Guerra, passaram a produzir mais do que o mercado poderia consumir. Aos poucos, os países da Europa foram se recuperando da destruição provocada pela Primeira Guerra e, por consequência, os produtos importados da América foram sendo reduzidos e os americanos não reduziram sua produção. Nos nossos vídeos em que o tema tratado foi a Primeira Guerra Mundial, você pode conferir entrando aqui na descrição e clicando no primeiro link. A queda nas vendas de produtos industriais produziu uma onda de demissões nas indústrias. O desemprego, que chegou a 30% nos Estados Unidos, resultou em um declínio ainda maior no consumo. Frente à forte onda de perdas de empresas, cujas ações alcançaram valores muito altos em anos passados, os desesperados investidores tentaram de toda forma se livrar das ações, e em razão disso, os preços para a venda desses papéis despencou. As pessoas começaram a retirar suas economias dos bancos, que, incapazes de devolver toda a massa de depósitos ao mesmo tempo, faliram. O fracasso dos pequenos bancos locais arrastou bancos maiores e subsidiárias internacionais. A onda de crise acabou em somente 4 anos, que foram os anos de 1929 até 1933. Todavia, os seus resultados foram observados até o início da Segunda Grande Guerra. As consequências da Grande Depressão foram sentidas ao redor do mundo. Alguns desses frutos amargos podem ser apresentados na lista a seguir. O consumo de bens industrializados foi reduzido, o que levou ao fechamento de muitas empresas afetadas pela falta de demanda. Como resultado disso, os números de pessoas desempregadas cresceram em todo o mundo. Os Estados Unidos sofreram por quase 4 anos com indicadores econômicos no negativo. Países que forneciam matérias-primas para as indústrias perderam as receitas das exportações. Os números de pessoas sem emprego e a pobreza cresceu em todo o mundo. Os termos da economia capitalista foram reconsiderados. Assim, novas formas de capitalismo surgiram. Agora não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e se inscrever no canal. Tchau, tchau!